Bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro sobre as leituras de 2025, porque eu ainda fiz alguns vídeos no início do ano, mas estavam a fechar o ano anterior. Portanto, foram praticamente 6 meses sem vídeos sobre este ano, apesar de só ter deixado de publicar vídeos alguns em fevereiro, qualquer coisa assim. Pronto, neste vídeo vou falar das minhas melhores leituras de 2025. Provavelmente não irei fazer vídeos de leituras de o que é que eu li em cada um dos meses do ano. Se quiserem saber o que é que eu andei a ler, podem ver no meu Goodreads, podem ver no Storygraph ou podem ver no meu blog, Substack, newsletter, como lhe queiram chamar, onde eu tenho feito publicações mensais a falar um bocadinho sobre os livros que eu li. Portanto, o que eu hoje vou falar é os... Eu ia dizer que era um top 10, mas não é bem um top 10, porque em termos de livros vão ser mais livros do que 10, porque alguns dos livros vão estar organizados por séries. É uma coisa que eu tenho feito... Eu acho que comecei em 2024 e que trouxe para 2025, que é ler vários livros de uma série o mais juntos possível, que não era de toda a maneira como eu costumava ler. Normalmente eu tinha a mania de ler um livro agora e depois daqui a uns tempos voltava àquela série, e às vezes começava a ler imensas séries, porque tenho várias e posso um dia destes fazer um vídeo falar sobre algumas das séries que tenho em andamento, porque temos as de fantasia, temos as de ficção científica, temos as de romance, temos as de ficção histórica, temos várias e diversas coisas diferentes, sem falar em banda desenhada, mangá, whatever, que estou a ler. E depois o problema é que passavam-se anos e mais anos e eu não terminava de ler as séries. E eu, entretanto, tenho estado a tentar mudar isso, ou pelo menos tentar ler mais livros. Porque normalmente não... Há aquela coisa que a pessoa pode esquecer o que é que os livros... sobre o que é que tinha lido nos livros anteriores. Há sempre... A pessoa pode ir sempre à Wikipédia, porque desde que sejam séries conhecidas, dá sempre para ler um resumo do que é que foi o livro. Lá está, desde que sejam séries que sejam muito conhecidas, porque as mais esquecidas às vezes não há nada. E portanto, ou tens que ler o livro outra vez, ou vais apanhando umas coisas aqui e ali. Mas sem mais delongas, eu acho que já me alonguei muito nesta. Vou falar sobre as minhas melhores leituras de 2025 até agora, portanto, até ao início de julho. Eu vou começar por uma série que eu comecei a ler logo em janeiro. Eu li todos os livros que estavam disponíveis. Eu acho que para o final do ano vai sair mais um livro nesta série. A série é The Singing Hills Cycle, da Nivo. É uma série de novelas em que vamos acompanhar... A personagem principal é clériga e escrivã, e o que ela faz, e que é um dos pontos que eu mais gostei nesta série, é anda de um lado para o outro a recolher histórias. Normalmente é acompanhada de um pássaro que se chama Almost Brilliant, que eu acho que é um nome brilhante. Este é uma espécie de pássaro que grava na sua mente, ou tudo aquilo que ele ouve fica gravado na sua memória, como se fosse um gravador de carne e osso. E a personagem principal é She, eu acho que é assim que se diz.
anda a viajar de um lado para o outro e recolhe histórias, partilha histórias, e é muito interessante. Ao longo de cada uma das novelas é comum ter histórias dentro de histórias, e à medida que vamos conhecendo histórias dentro de histórias, vamos também sabendo mais sobre este mundo e como é que ele funciona, porque algumas das histórias são histórias mais próximas do presente, outras são histórias do passado. Então, os livros que eu li foram o The Empress of Salt and Fortune, que é o primeiro. Estes livros não têm que ser lidos por ordem de publicação, mas eu li-os por ordem de publicação. A maior parte deles funcionam como histórias isoladas. No entanto, eu acho que é mais interessante se os formos ler por ordem de publicação, porque vamos conhecendo mais da personagem da Xi e temos também uma melhor ideia deste mundo. O segundo, que foi. O primeiro e o segundo foram os meus favoritos. Portanto, o primeiro, The Empress of Salt and Fortune, em que vamos conhecer a história de uma imperadora. No segundo, When the Tiger Came Down the Mountain, que lá está, foi um dos que eu gostei mais. O terceiro, Into the Riverland. O quarto, Mammoth at the Gate. E o quinto, The Brides of High Hill. Ao longo destas histórias vamos... Lá está, como estava a dizer, vamos conhecer muitas histórias. Eu recomendo a quem goste de fantasia, que goste de livros que tenham representatividade queer, que goste de histórias curtas, criaturas, lendas e mitologia do leste e sudoeste asiático, que é essa alguma da inspiração para algumas das criaturas que aparecem nestes livros. Depois, uma segunda série que se tornou uma espécie de leitura de conforto. Eu já tinha lido o primeiro livro desta série o ano passado, não me recordo em que mês, e depois, em fevereiro, li o resto da série. Entretanto, eu acho que a série, pelo menos por agora, ficou fechada. E é uma série que, se tiverem, por exemplo, Kobo Plus, podem ler, porque os livros estão disponíveis dessa maneira. Portanto, são livros autopublicados, é uma série de ficção, fantasia histórica, porque tem uma parte que é relacionada. É fantasia, é histórico e tem romance. São as três coisas. Honestamente, tenho dificuldade em dizer o que é principal, porque tem elementos de ambas e acho que se tirares algum desses elementos, talvez o histórico seja o menos relevante, mas pronto, é como se fosse... O fundo é um pano histórico, portanto, eu não lembro que altura é que é. Em termos de... Pronto, o pano de fundo histórico é numa Londres georgiana, portanto, na época georgiana. Passa-se em Londres, ou à volta de Londres, não necessariamente Londres é aquilo que aparece menos. Tem um sistema de magia muito interessante e que é explorado ao longo dos livros. Isso é mais longo, convém dizer que série é que é. Metal and Mend, da Sarah Wallace. Eu já li outra série desta autora, que ela co-escreve com outra pessoa e que gosto muito, por isso mesmo é que fui procurar estes livros. Eu li a série são 7 livros, eu li os 6 e gostei bastante. Vamos acompanhar uma série de personagens diferentes. É uma série que também foca-se muito em found family, portanto, em português diria que seria mais uma família escolhida. É também... é num mundo alternativo, não é no nosso mundo, é num mundo alternativo em que é normal haver pessoas queer, portanto essa parte também é interessante. E como eu disse, foram leituras de conforto, a pessoa sabe que quando lê estes livros que tudo vai correr bem. Parte da magia, lá está, o sistema de magia gostei bastante, e como a magia entra na história e que está relacionada com os personagens também foi uma coisa que gostei bastante. Então os livros que eu li, o primeiro livro que eu já tinha lido anteriormente é o Letters to Half Moon Street. Este é o único dos livros desta série que é contado através de cartas. Eu sei que existe um nome específico, mas neste momento eu não me estou a recordar do nome que se dá a livros que são contados desta maneira. Todos os outros livros são contados de maneira mais convencional. Portanto, os livros então que eu li este ano foi One Good Turn, The Education of Pip, Dear Bartleby,
The Spellmaster of Tooting-on-Cress e The Viscount Said Yes. E eu penso que este último é mesmo uma novela, foi uma maneira da autora terminar a série. É uma série que se calhar não é das melhores leituras, mas foi uma leitura, foram leituras de conforto e que eu acho que fazia sentido falar neste vídeo. De seguida comecei a ler uma série. Basicamente eu em março comecei a ler Shannon Maguire e comecei a ler a série Wayward Children, que é uma série de livros de Portal Fantasy, ou seja, é onde as personagens acabam por entrar através de um portal, ou porta, de uma maneira mais literal, num outro mundo, mas o problema é que quando regressam ao seu mundo original, que vamos dizer que se calhar seria o nosso mundo, e têm que lidar com o facto de terem encontrado um sítio onde sentiam que pertenciam, o sítio e que agora de repente voltaram ao ponto original, um sítio onde sentem onde não pertencem. Isso obviamente fica é ainda mais complicado porque a maior parte destas personagens são crianças. E portanto criança aqui umas coisas muito, muito interessantes. Normalmente estas crianças, quando regressam a casa e ao seu mundo de casa, as coisas não correm bem, e uma parte delas vão para Eleanor's West Home for Wayward Children. E é aqui onde vamos conhecer a maior parte dessas crianças. Portanto, esta série é uma série que já tem 10 livros. Os livros não são muito longos, alguns deles se calhar estão mais próximos de novelas do que propriamente um romance. Já esta série já tem 10, acho que o 11º vai ser lançado para o próximo ano, em janeiro. Eu li os 4 primeiros livros, portanto o primeiro, Every Heart a Doorway, Down Among the Sticks and Bones, e o terceiro Beneath the Sugar Sky, estava a ler ao contrário, e o quarto, In an Absent Dream. Eu gostei imenso do segundo livro, o Down Among the Sticks and Bones, mas é muito interessante como estes personagens vão entrando e saindo das suas histórias, algumas das histórias de outras personagens que vamos conhecendo ao longo dos vários livros, porque cada um, podemos dizer, pelo menos até o quarto livro, há personagens que são um personagem mais principal e as outras acabam por estar ali à volta da história delas, mas há personagens que vão continuar a aparecer sempre, mesmo quando não são personagens principais, e essa parte é uma das coisas que também gostei bastante desta série. Gostei muito da maneira como a autora vai buscar, porque algumas destas coisas são inspiradas, por exemplo, o Peter Pan é uma história de Portal Fantasy, e há outras histórias que nós conhecemos, que a maior parte de nós conhece, que são Portal Fantasy, e como a autora vai buscar algumas dessas referências, por exemplo, Alice no País das Maravilhas também pode ser considerado uma história de Portal Fantasy. Há essas referências, mas algumas destas coisas são um bocadinho bem mais darks, mais escuras, mais sombrias, e eu gostei muito da maneira como ela explora esses detalhes todos, e estou entusiasmada para continuar a ler esta série. Depois, ainda em março, li a continuação de um livro que eu tinha lido no final de 2024, que a série chama-se Royals and Romance, da Sarah Rush. Portanto, o primeiro livro era o The Nightmare Before Christmas, que é uma comédia romântica, não sei o que é que queria dizer antes, mas aquilo que eu queria dizer era comédia romântica, que eu adorei a parte cómica, adorei o romance, e eu estava muito entusiasmada que saísse o segundo, que é o Go Luck Yourself. Este título começa muito bem, que acaba por continuar, e nós temos a história do segundo irmão, que é filho do Pai Natal. Isto faz todo sentido neste mundo. É a época festiva do St. Patrick's Day,
Dia de São Patrício. Qualquer coisa assim do género. Também foi uma leitura muito divertida. Depois, seguinte, também foi uma leitura de março. Eu em março li muitos livros. Acho que foi um mês que eu... Se não foi o mês que eu li mais, foi... Li mais. Exato, foi o mês que eu li mais. E depois comecei a ler uma outra série da Shannon Maguire, que é uma série de fantasia urbana. Eu nos últimos anos recordei-me que gostava de ler fantasia urbana e comecei novamente a ler mais. E comecei também a comprar alguns livros destas séries para a minha estante, porque acho que são séries que eu vou querer ter nas estantes e regressar a elas de volta e meia. Esta da Shannon Maguire é October Day, e também li alguns livros. Este October Day é meia humana e meia fei, e ela é detetive. As coisas complicam-se logo no primeiro livro, e muito, e vamos começar a descobrir ao longo da série que viver entre os fei é extremamente complicado. Os fei têm regras muito específicas e eu adoro este tipo de fantasia urbana em que nós temos o mundo dos humanos normal e depois de repente vamos descobrir que existem outras criaturas estranhas que influenciam o nosso dia-a-dia, ou às vezes não têm nada a ver, mas vivem paralelamente a nós, e que pronto, eu gosto muito deste tipo de histórias, e gostei imenso da October Day e de todas as personagens que foram aparecendo. Algumas delas já me arrancaram o coração, porque algumas que entretanto morreram, não é? E eu gostava muito delas. Não vou dizer quais, porque essa parte não interessa. Mas pronto, basicamente foi uma série que eu gostei muito de começar e estou super entusiasmada para continuar a ler a série. Spoilers para possíveis book hauls que eu faça brevemente. Vão aparecer livros desta série. Portanto, eu li os 4 primeiros livros desta série e acontece tanta coisa. Os livros não são muito compridos, os livros não chegam às 400 páginas, mas acontece tanta coisa. E vamos descobrindo tanto sobre a relação entre as personagens. A relação das personagens é uma coisa extremamente importante. Que eu estou muito entusiasmada. E sim, eu posso ter lido spoilers para algumas coisas que vão acontecer nos próximos livros, mas neste caso não me fez perder o entusiasmo, muito pelo contrário, fez-me ter mais entusiasmo para ler esta série. Estas séries, aliás. Esta série? Série. I have issues sometimes. Pronto, os livros que eu li. O primeiro, Rosemary and Rue, A Local Habitation, An Artificial Night e o Late Eclipse. E depois li também um conto que faz sentido ler logo a seguir ao Late Eclipse, que é Through This House. E isto acaba por ligar uma série de acontecimentos do primeiro livro com o quarto livro, e eu penso que vai afetar as coisas para o próximo livro, o quinto livro, mas que eu, entretanto, ainda não comecei a ler, porque depois fui ler outras coisas. Em abril tenho a destacar 3 livros, que um deles é o The Fox Tower and Other Tales, A Collection of Magical Short Stories, de Yuna Lee. Yuna Ali? Yuna Lee? Ok. É um deles. Não é a primeira coisa que eu leio deste autor, mas eu gostei bastante do livro que eu tinha lido, que já foi o ano passado. Este é um livro de contos. É quase como se fossem contos de fadas. Muito curtos, mas eu gostei bastante. Este ainda é um livro que eu estou a ponderar se quero adicionar às minhas estantes físicas. Outra menção honrosa que eu gostei bastante de ler é o The Uncanny Gastronomy, Strange Tales of the Edible Weird, editado por Zara Louise Stubbs. É um daqueles livros da coleção do Tales of the Weird, da British Library. Mais do que os contos em si, aquilo que para mim faz o livro
é a introdução e organização que a editora fez do livro, porque abriu-me assim os olhos para a maneira como pode ser abordada em histórias comida, apetites, e que é muito interessante unir essas coisas a horror, especificamente, mas pode ser usado noutros contextos também. Depois, outro livro que eu vou mencionar o livro, porque tudo aquilo que eu li do livro é 5 estrelas e eu adorei, mas eu ainda não terminei de ler este livro. Mas pronto. É o The Book of Dragons, editado pelo Jonathan Strahan. Strahan? Um deles. The Book of Dragons é uma antologia de contos só com dragões, e vamos descobrir dragões de todos os tipos, descrito por vários e diversos autores de fantasia. Acho que a maior parte deles são autores de fantasia, e eu li coisas fantásticas como o conto do Ken Liu, foi um daqueles que eu gostei mais. Como só me lembro que eu tenho que voltar aos livros dele, mas houve outros, inclui também poesia, e se gostam de fantasia, se gostam de ler livros com dragões que não sejam romantasy, este é uma boa aposta. Ainda dos melhores livros que eu li até agora, li O Toque, do Amilcar Monteiro, que também foi uma das minhas leituras no dia do apagão. Podia não ter luz, mas ao menos tive boa companhia de um bom livro. O Toque é um livro de soft sci-fi, ou seja, fantasia científica soft. Soft no sentido que o foco não é a tecnologia, apesar de haver tecnologia mencionada, não é o foco principal da história. E tem também alguns toques de sobrenatural, que faz muito sentido na história. Mas, acima disso tudo, é uma história sobre pessoas e como as pessoas se relacionam umas com as outras. É uma história muito bonita. Eu provavelmente irei fazer algum vídeo em que falo mais nele, ou de certeza que vou falar mais vezes neste livro, porque foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer. E por isso mesmo... fiquem atentos. Se vos parece bem, se gostam de ler ficção científica que não seja muito à volta de tecnologia, que seja à volta de pessoas, e sobre como é que os gestos e ações das pessoas podem afetar as outras num ambiente de ficção científica com um pouco de sobrenatural, recomendo este livro. Continuando, este também é uma série. É uma série que vocês provavelmente irão ver-me a ler durante o resto do ano, porque é uma série que eu comecei este ano e que estou a gostar de ler. É uma série que se chama Elemental Masters, e eu já li 2 livros, apesar de um deles é considerado o livro 0 da série, e o outro é só apenas o livro 1. É uma série de fantasia histórica. É uma série, mas não há ligação, normalmente não há ligação entre livro. Cada livro estamos a acompanhar algum mestre dos elementos, e esse o sistema magia está ligado a fogo, água, ar e terra. Não faltaram. Por outro lado, temos a parte histórica, que vamos encontrar vários períodos históricos, e está muito interessante essa parte, porque a autora fala de arte, fala do dia-a-dia das pessoas. Por exemplo, eu já li 2 livros. O primeiro livro passa-se nos Estados Unidos, na zona de São Francisco, e que é curioso, porque eu também... há uma outra série que eu já falei, a série da October Day, também se passa em São Francisco, portanto foi muito interessante estar a ler 2 livros que não têm nada a ver um com o outro, que se passarem-se no mesmo sítio e em épocas diferentes, porque o livro em questão, o The Fire Rose, que é o livro 0 do Elemental Masters,
da Mercedes Lackey. Passa-se ali numa época em que São Francisco é o centro da tecnologia, das fábricas ainda estão a funcionar na região de São Francisco. Eu não me estou a recordar especificamente da época que é, mas início do século XX. No caso do segundo livro, o segundo, que é tecnicamente o primeiro da série, The Serpent's Shadow, passa-se em Londres, numa época que também é o início do século XX. Não consigo identificar, agora também não me recordo especificamente a época que é, em que a personagem principal é uma mulher médica de origem indiana, pelo menos meio indiana. Pronto. Outra componente destes livros, que são livros, eu não recomendaria quem seja mega fã de fantasia épica ir para estes livros, porque estes livros são light-hearted, portanto são livros leves, que a parte do romance também é importante para a história, é essencial para a história, porque uma parte acho que todos os livros têm um romance, mas não um romance como portanto, não é a parte da relação entre os personagens que é o mais importante, é um subproduto da história, o romance, e o que interessa é a relação que elas têm com a magia, ou a maneira como elas vão descobrir a magia e o sistema da magia, como é que elas vão conseguir inserir isso no dia-a-dia delas. Pelo menos nestes 2 primeiros livros foi isso que aconteceu. Nos próximos não sei, a série ainda tem vários livros, ainda tenho muito por descobrir, mas foram livros que eu gostei bastante de ler e de entrar neste novo mundo. Comecei também uma outra série, deve ser o ano das séries, que se chama Dr. Greta Helsing. Esta série é da Vivian Shaw e o primeiro livro chama-se Strange Practice. É também mais uma série de fantasia urbana e que a personagem principal, a Dr. Greta, é médica. Foi muito estranho ler 2 livros de seguida no mesmo mês, já em junho, com 2 personagens principais femininas que são médicas. A doutora Greta é médica e, para além de ser médica, a especialidade dela são seres do oculto, criaturas estranhas. Mas ela tem um certificado de medicina normal, convencional, mas os clientes dela são vampiros. E depois temos referências históricas, não é bem históricas, é mais literárias. Há alguns vampiros, não é o Drácula, mas outros vampiros de outros livros. Temos outras criaturas também a aparecer e é muito interessante ver a parte mais de uma personagem que é médica, mas a especialidade dela é tratar destas personagens. Este livro passa-se em Londres também. No próximo livro, que eu irei estar a ler agora nos próximos tempos, desta série, ela já não estará em Londres, vai estar noutro sítio. Também estou muito entusiasmada para ler. Foram estes as séries e os livros que marcaram a minha primeira metade do ano. Conhecem algum destes livros? Ficaram curiosos com algum deles? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.